Michael Douglas nasceu na realeza de Hollywood, filho do lendário ator Kirk Douglas e da atriz Diana Dill. Desde o início, as expectativas pesaram sobre seus ombros. Crescer à sombra da fama do pai foi tanto uma bênção quanto um fardo. Michael ansiava por deixar sua própria marca, mas as comparações eram inevitáveis. Quando jovem, lutou contra inseguranças sobre suas habilidades e seu futuro. O mundo via privilégios, mas ele frequentemente sentia pressão. Seus primeiros anos foram uma luta para se desvencilhar da imponente imagem de Kirk. Enquanto alguns filhos de estrelas sucumbem à pressão, Michael estava determinado. Mas a luta para provar seu valor deixou cicatrizes que moldaram sua vida pessoal e profissional. A grande oportunidade de Michael surgiu na década de 1970 com a série de televisão The Streets of San Francisco. Seu papel ao lado de Karl Malden lhe deu credibilidade, mas ele logo descobriu que a fama vinha com sacrifícios. As longas horas de trabalho e a atenção constante da mídia pesavam muito sobre ele. Quando mais tarde produziu Um Estranho no Ninho, em 1975, ganhando o Oscar de melhor filme, ele pensou ter silenciado os críticos. Em vez disso, isso apenas aumentou o peso das expectativas. O sucesso veio cedo, mas com ele veio a pressão para continuar conquistando mais, deixando-lhe pouco tempo para desfrutar dos triunfos da vida. A vida amorosa de Michael sempre fascinou o público. Mas por trás das manchetes, havia um homem em busca de estabilidade. Seu primeiro casamento com Deandra Luker terminou em um divórcio doloroso e caro, uma das separações mais divulgadas em Hollywood na época. Isso deixou Michael emocionalmente exausto e com dificuldades financeiras. Mais tarde, seu casamento com Catherine Zeta-Jones parecia um conto de fadas. Duas estrelas de gerações diferentes encontrando o amor. Mas até mesmo esse relacionamento enfrentou tempestades. A luta de Catherine contra o transtorno bipolar e os problemas de saúde de Michael criaram rachaduras que quase os destruíram. Apesar das separações e reconciliações, o casamento se tornou tanto uma fonte de força quanto de luta. Assim como seu pai antes dele, Michael lutou contra os demônios do vício. O abuso de álcool e outras substâncias tornou-se uma batalha constante em sua vida. Embora tenha alcançado períodos de sobriedade, o vício frequentemente ressurgia em seus momentos mais sombrios. Em entrevistas, ele admitiu que essas lutas quase arruinaram sua carreira e sua família. Amigos e colegas, muitas vezes, temiam que o peso da fama, somado aos seus desafios pessoais, o destruísse. A tragédia não residia apenas nas substâncias em si, mas na solidão e no vazio que ele tentava anestesiar. A maior tragédia dos últimos anos de Michael foi relacionada à sua saúde. Em 2010, ele anunciou que tinha câncer de garganta em estágio 4, chocando fãs no mundo todo. Sua aparência debilitada e a dificuldade para falar revelaram a brutal realidade da doença. Inicialmente, os médicos erraram o diagnóstico, atrasando o tratamento adequado. Após o diagnóstico, o prognóstico era sombrio. Através de radioterapia e quimioterapia exaustivas, Michael lutou pela vida. Sua resiliência inspirou muitos, mas o preço que pagou por isso, tanto física quanto espiritualmente, foi imenso, deixando cicatrizes permanentes em sua saúde. Esse período marcou uma mudança fundamental na imagem pública de Michael.
Ele deixou de ser apenas a figura elegante e confiante de Gordon Gekko e se tornou um símbolo da fragilidade humana. O diagnóstico errado foi uma falha sistêmica que evidenciou como até mesmo os indivíduos mais privilegiados estão à mercê do acaso biológico. Isso o obrigou a se afastar dos holofotes que havia conquistado durante décadas, trocando sets de filmagem por enfermarias de hospital. Durante esse período, o impacto psicológico foi talvez tão pesado quanto o físico. O homem que construiu uma carreira baseada em performances verbais impactantes se viu repentinamente diante da possibilidade de perder a voz, a própria ferramenta de seu ofício. Mais tarde, Michael admitiu em entrevistas que seu câncer foi causado pelo vírus do papiloma humano, ou HPV, contraído por meio de sexo oral. Sua franqueza sobre a causa gerou controvérsia, mas também abriu discussões importantes sobre a saúde masculina e a conscientização sobre o HPV. Enquanto alguns criticaram sua sinceridade, outros elogiaram sua coragem em quebrar tabus. Ao optar pela transparência total em vez de uma declaração de relações públicas suavizada, Douglas efetivamente desestigmatizou uma condição que aflige milhões de pessoas em silêncio. Ele navegou por uma tempestade midiática que buscava sensacionalizar sua vida privada, transformando um momento de extrema vulnerabilidade em um alerta de utilidade pública. Essa coragem, no entanto, teve um alto custo emocional. A conversa global sobre sua vida íntima adicionou uma camada de escrutínio que a maioria das pessoas consideraria insuportável durante uma doença terminal. Ele teve que defender sua dignidade enquanto lutava para respirar, uma dualidade que define a tragédia do homem público. Outra tragédia devastadora na vida de Michael foi a luta de seu filho Cameron contra o vício e o crime. Cameron foi condenado à prisão por crimes relacionados a drogas, cumprindo quase 7 anos atrás das grades. Para Michael, ver o filho se afundar foi um dos capítulos mais dolorosos de sua vida. Ele admitiu publicamente sua culpa, questionando se sua fama e carreira exigente o impediram de ser o pai que seu filho precisava. Essa narrativa de trauma geracional é talvez o aspecto mais comovente da dinastia Douglas. Michael, que passou a juventude tentando escapar da sombra de Kirk, viu seu próprio filho desaparecer em uma sombra muito mais escura, a do crime e do vício sistêmico. A maldição de Douglas, como alguns tabloides cruelmente a rotularam, tornou-se um fardo pesado. As visitas de Michael à prisão federal eram bem diferentes dos tapetes vermelhos de Cannes. Ele foi forçado a reconciliar sua identidade como um ícone global com seu fracasso percebido como pai protetor. Ele falou abertamente sobre o inferno do sistema prisional americano, defendendo reformas enquanto seu próprio coração se despedaçava pelos anos perdidos de seu filho. A dor foi agravada pelo fato de que os problemas de Cameron se desenrolaram no tribunal e nas manchetes de todos os jornais. Cada erro cometido por Cameron era interpretado como um comentário sobre a criação que Michael fazia de seu filho. A culpa que Michael sentia não era apenas pessoal, era institucional. Ele se perguntava se o próprio sucesso pelo qual tanto lutara, os Oscars, os milhões, a fama, havia inadvertidamente envenenado o ambiente em que seu filho mais velho cresceu. Esse período de reflexão levou Michael a um estado de honestidade crua que poucos atores de seu calibre
conseguem alcançar. Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas pareciam ter um casamento perfeito, mas em privado, ele foi posto à prova repetidamente. A doença de Michael, os problemas de saúde mental de Catherine e a pressão de criar os filhos sob os holofotes quase os separaram. Em 2013, o casal anunciou a separação, causando grande comoção em Hollywood. A separação não foi meramente resultado de diferenças criativas, mas sim da colisão de duas crises gigantescas. Enquanto Catherine buscava tratamento para o transtorno bipolar tipo 2, Michael se recuperava dos efeitos colaterais do tratamento contra o câncer. Foi uma tempestade perfeita de tragédias, onde duas pessoas, profundamente apaixonadas, simplesmente esgotaram suas energias emocionais. O público muitas vezes se esquece de que as celebridades não têm um botão de pausa para suas emoções. Eles tiveram que lidar com suas respectivas recuperações enquanto o mundo especulava sobre a divisão de seus bens. A tragédia aqui era a possibilidade de que seu romance lendário se tornasse mais uma estatística de Hollywood, vítima das mesmas pressões das quais tentaram escapar. Embora tenham se reconciliado posteriormente, o relacionamento deles mudou para sempre. Para Michael, a dor de quase perder o amor de sua vida acrescentou mais uma camada dolorosa à sua jornada já turbulenta. A reconciliação exigiu uma completa desconstrução do estilo de vida anterior. Eles tiveram que aprender a apoiar um ao outro em suas doenças sem deixar que a identidade de paciente definisse o casamento. Este segundo ato da união deles é, sem dúvida, mais impressionante que o primeiro. É um casamento construído sobre as cicatrizes da sobrevivência e não sobre o brilho da juventude. Aos 80 anos, Michael vê Catherine não apenas como sua esposa, mas como sua companheira de sobrevivência em um mundo que tentou destruí-los. Mesmo quando Michael se tornou uma estrela por mérito próprio, ele sempre viveu à sombra de seu pai, Kirk Douglas. O relacionamento entre eles era frequentemente complicado, marcado por amor, rivalidade e tensões não declaradas. Kirk sobreviveu a um derrame e viveu até os 103 anos, um feito extraordinário que aumentou a pressão sobre o próprio processo de envelhecimento de Michael. A dinâmica entre Michael e Kirk foi a epopeia definitiva de Hollywood. Foi um diálogo de décadas entre dois titãs. Kirk representava a velha Hollywood, o individualista robusto e indestrutível, enquanto Michael representava a nova Hollywood, cheia de nuances, imperfeita e psicologicamente complexa. A rivalidade entre eles não era mesquinha, era existencial. Michael passou seus 40 e 50 anos provando ser igual a Kirk, apenas para perceber aos 60 e 70 anos que a longevidade do pai significava que ele, essencialmente, nunca seria o patriarca, até que ele próprio se tornasse um homem idoso. Essa herança tardia do legado familiar criou uma pressão psicológica singular. Quando Kirk faleceu em 2020, Michael prestou uma homenagem emocionante, mas em particular, a perda o abalou profundamente. Perder o pai o obrigou a confrontar a própria mortalidade. Aos 103 anos, Kirk parecia imortal. Quando esse pilar finalmente desmoronou, Michael se viu na linha de frente encarando o inevitável fim da era Douglas. A dor foi tingida pela constatação de que ele agora era o estadista mais velho.
Não havia mais ninguém a quem admirar, ninguém com quem competir e ninguém para lhe oferecer aquele tipo específico de amor exigente que alimentara a ambição de Michael por 60 anos. Ao entrar na casa dos 70, e agora aos 80 anos, Michael se deparou com a realidade do envelhecimento em Hollywood, enfrentando um novo desafio. Outrora um galã conhecido por seu charme e vitalidade, ele agora encara papéis que refletem sua idade. Embora ainda seja respeitado, ele falou abertamente sobre o medo da irrelevância em uma indústria que idolatra a juventude. A tragédia do ator veterano reside na perda do espelho que o público lhe proporciona. Por décadas, Michael Douglas foi o rosto do macho alfa americano. O corretor da bolsa, o detetive, o marido em crise. Agora, ele precisa encontrar dignidade interpretando o avô, o mentor, ou o homem que enfrenta seu próprio declínio. Essa transição é um processo de luto pessoal. Ele teve que assistir seus pares falecerem e suas próprias capacidades físicas diminuírem. A indústria muitas vezes trata atores de certa idade como relíquias a serem homenageadas com prêmios por carreira, enquanto simultaneamente lhes nega os papéis complexos e substanciais que os mantinham relevantes. Os fãs que cresceram assistindo a ele em Atração Fatal, Wall Street e Instinto Selvagem, agora veem um homem mais velho lutando contra a fragilidade. Para Michael, a tragédia não está apenas em perder o vigor da juventude, mas em confrontar a rapidez com que o tempo passou. Ele frequentemente reflete sobre os anos intermediários, aquelas décadas de trabalho frenético e fama, e se pergunta se realmente esteve presente durante esse período. A velocidade de uma carreira em Hollywood é uma forma singular de violência contra a alma. Ela te impulsiona tão rápido que você só percebe que chegou ao fim quando as luzes começam a se apagar. Apesar dos problemas de saúde, tragédias pessoais e dificuldades familiares, Michael Douglas continua a seguir em frente. Seu trabalho recente no sucesso da Netflix, O Método Kominsky, lembrou o público de seu brilhantismo, rendendo-lhe aclamação renovada. Nesse papel, ele interpretou uma versão de si mesmo, um professor de atuação veterano lidando com problemas de próstata, luto e um mundo em transformação. Foi uma metalinguagem sobre sua própria vida, provando que ele podia transformar suas tragédias em arte. Esse papel foi uma vitória sobre o medo da irrelevância, mostrando que sabedoria e timing cômico não desaparecem com a idade. Mesmo em meio ao triunfo, ele admite que a vida parece mais frágil do que nunca. Aos 80 anos, diminuiu o ritmo, concentrando-se na saúde e na família. Ainda assim, sabe que cada novo projeto pode ser o último. Essa consciência do ato final lhe traz certa clareza. Ele não está mais em busca do próximo Oscar ou do próximo sucesso de bilheteria. Está em busca de momentos de conexão com seus filhos e netos. Tornou-se a ponte entre a era de ouro de seu pai e o futuro incerto de seus descendentes. A luta agora não é pela fama, mas pela paz de espírito, estabilidade e um legado que honre tanto suas lutas quanto seus triunfos. Ele superou a necessidade de validação. Aos 80 anos, a vida de Michael Douglas é uma tapeçaria de sucesso deslumbrante e tragédias devastadoras. Ele sobreviveu ao moedor de carne de Hollywood e saiu do outro lado com a alma intacta, embora marcada por cicatrizes.
Ele lutou contra o câncer, o vício, o divórcio, escândalos públicos e a dor de ver seu filho preso. Ele carregou o peso de estar à altura de um pai famoso enquanto trilhava seu próprio caminho lendário. Sua história é, em última análise, uma história de resiliência, mas também de profunda tristeza. Serve como um lembrete de que nenhuma quantia de dinheiro ou fama pode proteger um ser humano das dores fundamentais da existência. Os fãs veem o exterior glamouroso, as mansões em Maiorca, os prêmios na estante. Mas por trás disso está um homem que suportou uma dor imensa e emergiu com uma graça silenciosa e conquistada com muito esforço. A tragédia de Michael Douglas é que, mesmo depois de todas as suas vitórias, sua jornada foi marcada por desgostos. No entanto, sua honestidade e perseverança fazem de seu legado um dos mais humanos e duradouros da história de Hollywood. Ele não é mais apenas o filho de Kirk. Ele é um homem que atravessou o fogo e encontrou sua própria luz. Você gostaria que eu ajustasse o tom de alguma sessão específica? Ou adicionasse mais detalhes sobre um determinado papel em um filme ou evento familiar?